uma noite de crescimento, de edificação espiritual e de aprendizado da palavra de Deus. Nosso assunto hoje é sobre as epístolas paulinas. A disciplina é Novo Testamento 2, que é um estudo introdutório às epístolas do apóstolo Paulo. Bom, eu quero começar lendo um texto bíblico que fala sobre as epístolas de Paulo, mas não está nas cartas de Paulo. É 2 Pedro 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e os versículos 15 e 16. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 15 e o versículo 16. Está escrito assim, eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, diz assim o texto: E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Muito bem, irmãos, eu li esse texto, pois ele apresenta algumas questões muito interessantes para nós introduzirmos o estudo das epístolas paulinas sobre os documentos que foram escritos por Paulo. A primeira questão que a gente observa nesse texto é que os documentos escritos por Paulo, as suas cartas, se não todas, mas pelo menos a maioria, elas já circulavam nas igrejas daquele tempo. Você percebe que Pedro ele já tinha conhecimento dessas cartas, e ao que tudo indica, pelas palavras de Pedro, essas epístolas de Paulo elas já circulavam nas igrejas. Paulo não escreveu, por exemplo, nenhuma carta a uma igreja onde Pedro estava, mas Pedro tinha conhecimento das cartas escritas por Paulo. O que se entende, visto que naquele tempo não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha como a pessoa divulgar, botar no Instagram, olha aí, Paulo acabou de escrever uma nova carta. O que se indica, portanto, é que essas cartas elas já circulavam, ou a própria carta original por Paulo, escrita por ele, ou possivelmente também existe essa possibilidade de uma cópia, de cópias dessas cartas já estarem circulando naquelas igrejas. E por que esse ponto é interessante? Porque a gente percebe que, ao que tudo indica, essas cartas de Paulo elas já gozavam de autoridade, né? Elas já gozavam de autoridade no meio da igreja cristã ali do primeiro século, que não haveria nenhum sentido em circular essas cartas, visto que boa parte das cartas eram cartas que tratavam de situações locais. Inclusive, esse é um argumento muito usado pelos teólogos liberais, aqueles ultraliberais mesmo, para desqualificar as cartas paulinas, pelo menos no que diz respeito à sua suficiência, a sua aplicabilidade para o nosso tempo, né? É dizer, olha, as cartas de Paulo, boa parte delas, foram escritas em determinados contextos e para tratar de situações muito específicas. Então, essas cartas elas não teriam relevância para a igreja de hoje, visto que Paulo escreveu para tratar de assuntos. A gente pega, por exemplo, 1 aos Coríntios, você vê que Paulo constantemente faz referência a problemas que estavam ocorrendo naquela igreja. Ele trata de problemas próprios da igreja de Corinto, e não de questões propriamente universais. Claro que tem aquelas epístolas em que
o seu conteúdo ele é muito mais amplo, muito mais universal, muito mais geral. Você pega Efésios, você pega parte da carta aos Romanos, pelo menos ali até o capítulo 13, você pega Filipenses também, Colossenses, são cartas que apresentam assuntos muito mais amplos. Mas se você pega 1 Coríntios, por exemplo, 2 Coríntios também, você percebe que ele trata de problemas muito pontuais, né, locais, que diziam respeito à igreja daquele tempo. Então, geralmente, os teólogos ultraliberais, eles combatem a veracidade das epístolas paulinas, na verdade, não é nem a veracidade, a relevância dessas cartas para hoje, porque elas tratavam de questões muito pontuais, muito locais. Então, você percebe que o próprio Pedro, repito, ao que tu me indica, mostra que essas cartas elas já circulavam naquelas igrejas. Embora não fossem cartas, embora muitas delas, perdão, fossem cartas que tratassem de problemas locais, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, mas eram cartas que tinham a sua relevância também, a sua aplicação também em outras igrejas, que dizem respeito também a outras igrejas. Então, a primeira questão que se observa nesse texto, com relação às cartas de Paulo, é essa. A segunda questão que a gente percebe é que o próprio Pedro coloca as cartas de Paulo em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento. Ele diz assim, que os indoutos e os inconstantes torcem muitas coisas que Paulo escreveu, como fazem com as outras escrituras. Ele usa exatamente esse termo, escrituras. E esse termo escrituras, ele é um termo muito próprio da literatura do primeiro século, principalmente as literaturas paralelas à Bíblia, para se referir ao Antigo Testamento. Então, quando você vê escritura, no próprio Novo Testamento, quando o próprio Paulo escreve, né, 2 Timóteo 3, ele usa a palavra escritura, toda escritura, porque era um termo muito próprio para se referir ao Antigo Testamento. Aí Pedro diz assim, muitos indoutos e inconstantes torcem como fazem com as outras escrituras. Ou seja, ele está colocando os escritos de Paulo em pé de igualdade com as outras escrituras, ou seja, com aquilo que já era consolidado como palavra de Deus, que era o Antigo Testamento. Eu digo consolidado porque os irmãos sabem que os documentos do Novo Testamento, embora na igreja, ou nas igrejas, não houvesse dúvida quanto à veracidade, quanto ao fato de serem palavra de Deus, mas os irmãos sabem que mais à frente, por conta de hereges que atacaram essas escrituras, como o Marcion, que propôs um cânon reduzido, então houve a necessidade da igreja se reunir, debater e analisar quais livros de fato eram inspirados e depois reuni-los em um cânon, de 27 livros. Então, mas na consciência da igreja do primeiro século, e aí a gente toma como testemunha o próprio Pedro, as escrituras paulinas, os documentos de Paulo, escritos por ele, as suas cartas, eram escritura como era a escritura do Antigo Testamento. É por isso que, por implicação, nós aplicamos 2 Timóteo 3, verso 16, às cartas de Paulo. Embora, quando Paulo falou, ele não estivesse falando diretamente das suas cartas. Quando ele disse assim, toda a escritura é divinamente inspirada. Ele está falando, é claro, ipsis literi, literalmente, ele está falando do Antigo Testamento. Mas, por implicação, como a palavra escritura é aplicada aos escritos de Paulo, a gente pode aplicar também 2 Timóteo 3 aos próprios escritos de Paulo. Porque Pedro mostra, usa essa expressão colocando os textos de Paulo em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento. Uma outra questão a se observar é que Pedro disse que Paulo escreveu muitas coisas difíceis de entender. Eu sempre que eu leio esse texto, ele é assim como que diz, um soco no estômago da nossa soberba, né? A gente às vezes querer saber de muita coisa, querer entender tudo. Porque Pedro, irmão, viveu no contexto em que Paulo viveu. Ele viveu no mundo de Paulo, que é diferente do nosso, completamente
pelo menos aí quase totalmente diferente, né? O contexto, os costumes, o modo de entender o mundo, tudo era diferente. A cultura e tal. E Pedro, que viveu na época de Paulo, está dizendo que Paulo escreveu muita coisa difícil de entender. Agora, imagine nós, que temos aquilo que eu chamei na aula de introdução à exegese do Novo Testamento, de abismo temporal, né? Nós que estamos aí há quase 2 milênios de distância dos escritos de Paulo. Imagine nós que estamos nessa vastidão de tempo aí de distância dos escritos de Paulo. Pedro está dizendo, olha, ele escreveu muitas coisas difíceis de entender. E você percebe que o procedimento que muitos adotam hoje, quando não entendem uma coisa escrita na Bíblia, é muito parecido com o que já se adotava lá. Pedro diz que os indoutos e inconstantes torcem. Ou seja, o que eles não entendem, o que eles fazem? Eles torcem. Eles torcem as Escrituras. Então, lá ainda no primeiro século, o que Paulo escreveu já era atacado por falsas interpretações, por distorções, por tudo isso. Então, esse é um ponto para a gente começar a entender as epístolas paulinas, por quê? A gente partindo daqui, nós não vamos precisar discutir inspiração, canonicidade, porque o próprio texto bíblico já está dando testemunho de que o que Paulo escreveu é a Escritura. A gente não vai aqui discutir canonicidade, inspiração, nada disso, porque, repito, o próprio texto é muito claro com relação a isso. Então, as epístolas paulinas é como são conhecidas o conjunto de cartas do apóstolo Paulo reunidas no Novo Testamento. São 13 epístolas, né, que trazem o nome de Paulo, e, é claro, 13 são as que a gente sabe com certeza, né? E há uma que é discutida pela erudição, que é a carta aos Hebreus, e que existem escolas de pensamento que defendem que a epístola aos Hebreus ela é de autoria paulina. Né? Embora existam outras escolas de pensamento que defendam algo diferente, mas existem aqueles que atribuem também a Paulo a autoria de Hebreus. E aqui uma nota de rodapé. Um dos livros que um dos teólogos, aliás, um dos eruditos, que eu acredito que fez a defesa mais primorosa do ponto de vista dele com relação a quem escreveu Hebreus, é um autor chamado David Allen. E ele escreveu um livro que é lançado pela editora Carisma, que é A Autoria Lucana de Hebreus. E aí, quando você vê a autoria lucana, você pensa que foi Lucas o autor, né? Só que no corpo do livro ele vai defender que Lucas ele foi apenas o amanuense, o escritor. Mas o autor por trás é Paulo, né? Ou seja, ele defende, o David Allen, que aquilo que você tem em Hebreus são sermões pregados por Paulo e que foram adaptados por Lucas para um livro, né? Então, a autoria é de Paulo, nesse sentido do conteúdo ser resultado da mente dele, né? Mas a escrita foi feita por Lucas, a redação é de Lucas. É claro que eu estou apenas colocando isso para os irmãos, porque a gente está num curso, né? Eu não estou aqui fechando composição, mas foi a melhor defesa que eu já vi sobre a autoria de Hebreus. O que se sabe, porém, é que Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas, que foram escritas dentro aí desse espaço de tempo das suas 3 viagens missionárias. A gente diz 3 viagens missionárias porque há uma quarta viagem que aparentemente começou, mas não terminou. Né? Você tem 3 viagens missionárias de Paulo, e você tem uma quarta viagem, que ela não é registrada no Novo Testamento, mas que ela foi possivelmente interrompida, embora Paulo tenha começado ela. Inclusive, na carta aos Romanos, ele fala do desejo dele de ir à Espanha, inclusive ele escreve a carta com esse desejo, e há historiadores que defendem que quando Paulo ele sai da sua primeira prisão em Roma, ele intenta fazer essa viagem, mas ele é preso.
preso, né, ali antes de pôr de fato em prática o seu plano, né? Possivelmente preso na casa de Carpo, e foi preso de forma tão rápida que não deu tempo de pegar nem os livros, nem a capa, nem os pergaminhos. Por isso ele escreve para Timóteo depois e diz: traga os livros, traga a capa e traga principalmente os pergaminhos. Então, 13 cartas Paulo escreveu. Essas 13 cartas, elas têm uma divisão. Eu fiz essa divisão. Essa divisão aqui é própria minha. Né? Então, possivelmente, na apostila dos irmãos, eu tenho uma olhada no conteúdo, mas é um conteúdo muito amplo, com mais de 130 páginas, que os irmãos vão ter dessa vez. É igual um livro, né? É um livro. São 139 páginas. Não, é porque ela só é liberada a partir da primeira aula, né? A partir da aula introdutória que ela é liberada para os alunos. Então, são 139 páginas, salvo engano. Eu dei uma olhada nela. Talvez os irmãos vão ter uma divisão um pouco mais ampla, mas eu tentei colocar aqui uma um pouco mais breve para facilitar. Então, a gente divide, ou pode dividir as epístolas paulinas em, primeiro, epístolas escatológicas. E aqui eu não estou colocando em ordem de escrita, viu? Não estou colocando em ordem de escrita. Primeiro e segundo Tessalonicenses seriam as cartas escatológicas. Por quê? Porque boa parte do conteúdo dessas cartas tratam do fim, das coisas finais, não é? Se você pega, por exemplo, 1 aos Tessalonicenses, você verá em 1 aos Tessalonicenses, em cada capítulo, Paulo trata acerca da vinda de Jesus, em cada capítulo. Você pode ler depois, eu sei que você já leu, mas depois leia tendo isso em mente. Em cada capítulo, lá pelo final do capítulo, Paulo faz uma referência à vinda de Jesus. Todos os 5 capítulos da primeira carta aos Tessalonicenses, e a segunda é uma carta que ele escreve para corrigir algumas interpretações erradas da primeira. Né? Alguém entendeu errado o que ele escreveu, pensou assim: pai, Paulo está dizendo que o dia do Senhor já aconteceu. Paulo escreve: não quis dizer isso. Não é isso que eu quis dizer. Vocês entenderam errado. Muita gente entendeu errado o que ele disse lá. Então, ele escreve a segunda para corrigir algumas falsas interpretações. Então, você tem as cartas soteriológicas, que são aquelas cartas que tratam de salvação, tratam no seu conteúdo maior da salvação, que é Romanos 1 e 2 Coríntios, e que eu não estou estabelecendo um tema, viu, irmãos? Tema depois a gente vai ver em cada carta. Eu estou estabelecendo um assunto que a gente pode colocar como aquele assunto que perpassa toda a carta. Então, você tem aí as cartas soteriológicas, que é Romanos 1 e 2 Coríntios. Você tem as epístolas da prisão, que recebem esse nome, porque ele escreveu enquanto ele estava preso, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Aí você tem as pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, e tem uma que eu esqueci de colocar, que é Gálatas, que é a carta apologética. Você pode complementar aí na sua anotação, que é a carta apologética, porque Paulo faz uma defesa em Gálatas da verdadeira liberdade em Cristo. Paulo faz uma defesa em Gálatas. E a defesa que Paulo faz em Gálatas, inclusive essa possivelmente foi a sua primeira epístola, a sua primeira carta, você percebe que ela é uma defesa muito enérgica, porque Paulo percebe que o caminho para o qual os Gálatas estão caminhando é um caminho de negar o evangelho. Eles estão tentando viver a vida cristã e, ao mesmo tempo, adotando a prática ou a mensagem que os judaizantes pregavam, estão tentando fazer um híbrido entre cristianismo e judaísmo. Ou seja, estão tentando viver a fé em Cristo, mas, ao mesmo tempo, sem deixar as práticas judaicas, né? As práticas da lei, a circuncisão, o sábado e etc. Então, Paulo mostra que se eles tomarem aquele caminho, eles estarão negando o evangelho. Então, é por isso que a defesa de Paulo é muito enérgica. Vocês, irmãos, já observaram que é a única carta de Paulo que ele não começa, assim como a gente diz, com um tom mais conciliador. Ele já começa, como a gente diz, por cima. Né? Você pode perceber, na introdução da carta,
Paulo já diz assim, Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Ele já está dando a primeira pancada aqui, porque os judaizantes, eles viam em seu próprio nome. Viam em seu próprio nome. Aí ele está dizendo, eu não vim da parte de ninguém, eu vim por Jesus Cristo, por Deus Pai. Entendeu? Então ele já começa, já, como a gente diz, por cima. Né? E aí ele diz que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai, e ele dá aquela introdução própria sobre o Evangelho, e ele já começa no verso 6, dizendo que está surpreso com eles, por eles terem abandonado tão depressa a graça que os alcançou e terem ido para outro Evangelho. Então essa é a carta chamada de carta apologética. Então, cada uma dessas cartas, elas serão vistas aqui depois separadamente. Né? Paulo, que é o escritor das cartas, né? Os irmãos sabem que Paulo, ele era, como nós colocamos aí, ele era um homem de 3 mundos, judaico, helenístico e cristão. Quando a gente fala de helenístico aqui, nós estamos falando que Paulo era alguém que estava inserido dentro da cultura grega. Estava inserido dentro da cultura grega. Os irmãos sabem que um dos lemas, né, da Grécia, dos gregos, era exatamente o lema de helenizar o mundo, ou seja, de imprimir a sua cultura nos povos que eram conquistados por ele. Né? E os irmãos sabem que antes de Roma governar a Judéia, o grande império que governou foi o Império Grego. Né? Depois a gente teve aquelas divisões com relação aos generais, etc. Mas o império, de fato, que reinou, que governou a Judéia foi o Império Grego. E eles imprimiram a sua cultura de tal forma que nem Roma, depois que conquistou, conseguiu tirar. Né? Então, Roma era o império que governava a Judéia, governava o mundo conhecido de então, porém, a cultura era grega. A língua, por exemplo, que era falada em todos os cantos do império, não era o latim, era o grego. Né? A língua latina, que era a língua romana, era a língua do comércio, era a língua das transações comerciais, mas a língua do povão era o grego, que era a língua que foi colocada dentro da cultura, impressa pelos gregos, né, dentro ali da Judéia, dentro do mundo de então. Então, Paulo, quando a gente diz que ele era de 3 mundos, é porque ele era um judeu, ele era, claro, um romano, porque ele tinha dupla cidadania, vai deixar isso muito claro lá em Atos dos Apóstolos, mas ele era um romano que estava embebido da cultura grega, né, da cultura grega. E ele era agora cristão também. Então a gente precisa entender Paulo como um homem de 3 mundos. Por que é importante a gente entender isso? Porque isso vai se refletir no entendimento das suas cartas. Você vai perceber que há momentos nas cartas de Paulo em que ele faz muitas referências àquilo que era próprio do judaísmo. Se você pega Romanos, muitas vezes Paulo ele fala em primeira pessoa, se incluindo como um judeu mesmo, né? Chamando os judeus de meus irmãos, falando da herança religiosa que ele, como judeu, tinha. Por vezes, ele, inclusive, até faz questão de apresentar ali as suas credenciais. Ora, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou judeu de judeu, pela lei, eu fui fariseu. Então, ele era um judeu, de fato. Mas ele era também alguém que estava embebido na cultura grega, como eu já disse. Quando você chega em Atos 17, por exemplo, que não é uma carta de Paulo, mas é um discurso de Paulo, você percebe Paulo dialogando em pé de igualdade com os filósofos gregos. Ele prega uma mensagem, a mensagem de Paulo é dialogando com os filósofos gregos. Ele cita os filósofos, né? Os filósofos. Ele discute com os filósofos epicureus e estoicos e ele cita os filósofos da época, porque ele era um homem de cultura, ele tinha cultura. E irmão, eu gosto sempre de fazer referência a isso, porque às vezes nós temos um ditado que a gente repete ele, e ele é certo em parte. Mas eu sempre digo que uma verdade
que é certa em parte, ela é uma mentira completa, né? Quando a gente diz assim, olha, Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Eu digo que é verdade em parte, porque que Deus capacita os escolhidos é verdade. Agora, que Deus não escolhe os capacitados é mentira. É mentira. Porque se você pega Paulo e Pedro, a minha pergunta é, quem teve um alcance ministerial maior? Estou falando aqui quem foi usado por Deus mais, estou falando quem teve um alcance ministerial maior, quem dialogou mais com a cultura da época e, por isso, pôde expandir muito mais o seu alcance missionário. Paulo. Então, Deus usou o que Paulo tinha. Ele era um homem de cultura, ele era um homem de conhecimento, há estudiosos que dizem que ele falava aí 5, 6 línguas. Então, ele era um homem de cultura, de conhecimento, entendeu? Que dialogava muito bem com esses 3 mundos que compunham a sociedade da época. Ele dialogava com o judeu, ele dialogava com o grego, ele dialogava com o romano. Quando ele chegou lá, ele era preso, aí ele puxava a carteirinha dele de romano. Só você não pode prender um romano sem ser julgado antes, não. Entendeu? Quando dialogava com o judeu, ele dialogava em pé de igualdade, citando a lei, falando da lei. Entendeu? E, é claro, falando dos cristãos, ele aplicava o evangelho que teve aí a sua consumação na morte de Cristo. Então, você vê Paulo dialogando com esses 3 mundos. Então, vamos deixar essa ideia, né, de não escolhe os capacitados, ele escolhe sim. Né? Ele escolhe, ele capacita mais ainda. Ele concede mais graça ainda para os capacitados. Então, Paulo precisa ser entendido nesse sentido, né, como um homem de 3 mundos, como alguém que tinha ascendência judaica, que era um fariseu, que obedecia à lei. Inclusive, Paulo diz que ele excedia aos do seu tempo. Então, pense num fariseu bem enjoado mesmo, assim, daquele bem que guardava mesmo as coisas ao pé da letra. Paulo. Coloca um pouquinho mais, era Paulo. Né? Era Paulo. Inclusive, uma das primeiras cenas que a gente tem de Paulo na Bíblia é ele exercendo o seu papel de juiz, né, dentro ali dos julgamentos para os hereges, que eram os cristãos. A primeira cena que você vê Paulo, que é Atos 8, né, o final ali de Atos 7, começo do 8, que é quando Estevão é morto e as vestes são depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Não pense que esse depositar das vestes ali era um costume comum, simplesmente porque não tinha outro lugar onde colocar as vestes. O que Lucas está destacando é que Paulo participou ativamente do julgamento que condenou Estevão. Né? Condenou Estevão. Inclusive, agora na congregação onde eu sirvo ao Senhor, nós pregamos sobre o Salmo 23 e eu tentei trazer uma aplicação, uma visão cristã do Salmo 23, que é o que a gente tem que fazer em tudo, né? É ler o Antigo Testamento, mas sempre apontando para Cristo. E quando Davi diz assim, olha, o Senhor é que me faz, que vai preparar uma mesa, né, perante os meus inimigos. E aí muita gente pega esse texto e coloca ele como se fosse vingança, né? Vamos lá. Só que Davi não está falando disso. Não está falando de se vingar e os inimigos verem ele na mesa, olha, está aí Davi comendo e eu estou aqui assistindo. Não, Davi está falando de sentar com os inimigos. É de sentar com eles. É de poder sentar na mesma mesa com eles. E aí eu, inclusive, citei, por isso que eu estou falando aqui, eu citei o exemplo de Estevão. Eu digo, olha, tudo isso se cumpre de forma efetiva na pessoa de Cristo. Porque é Cristo que vai fazer isso. Aí eu disse, olha, imagine Estevão, por exemplo, morreu apedrejado. Aí naquele grande dia está lá sentado na mesa. Aquele que outrora era inimigo do evangelho, que é Paulo, e o Estevão que foi morto com o voto de Paulo. Todos sentados na mesma mesa, ceiando juntamente com Cristo. Então só ele tem poder para fazer isso, de fazer com que eu sente junto com os meus inimigos. Porque Cristo é aquele que reconcilia não apenas o homem com Deus, mas o homem com os homens. Então, você percebe que Paulo ele já é apresentado dessa forma como alguém que odiava os cristãos e que o fazia por conta da sua religião. Né? Ele próprio diz em uma de suas cartas que quando ele perseguia
e prendia, ele julgava estar fazendo um serviço para Deus. Né? Abra a Bíblia aí, os irmãos, em Romanos 10, que, ao que tudo indica, Paulo, em Romanos 10, ele está falando dele mesmo, usando ele como exemplo em Romanos 10, quando ele diz assim, ó, Romanos 10:1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, os judeus, né, é para que sejam salvos, porque eu dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Né? Eu dou testemunho de que os judeus eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Então, Paulo, ao que tudo indica, está falando primeiro dele mesmo, porque ele era assim. Ele era um judeu que julgava que, ao perseguir essa seita do Nazareno, ele estava fazendo um serviço para Deus. Esse é Paulo, né, que, na sua fúria de tentar prender os crentes, é cercado, encurralado pela graça de Deus no caminho de Damasco. Né? O próprio Jesus é o pregador, e Jesus prega sem fazer convite. Jesus derruba o homem do animal, né? E aí não importa se é camelo ou cavalo, o importante é que ele caiu. Né? E às vezes a gente se pega tentando, é camelo, é cavalo, é cavalo, é camelo. Meu irmão, ele caiu. Se era um camelo, um cavalo ou um jumento, não importa. Ele caiu. Né? Caiu e já caiu com o coração rendido, né, diante de Jesus. Ele é convertido, é transformado pela graça do Senhor. 3 dias depois, Ananias vai ao seu encontro, ele é batizado, e a partir de então começa a trajetória desse grande homem de Deus, o maior bandeirante do cristianismo, o maior missionário do cristianismo. Alguém diz assim, ele foi o maior missionário depois de Cristo. Não, Cristo não pode ser colocado nessa conta, porque só existem missões por causa de Cristo. Então, Paulo foi o maior missionário, né? Aquele que levou o evangelho de Cristo naquele contexto, e que fundou as maiores igrejas, que escreveu a maior quantidade de livros do Novo Testamento. Você tem aí 13 cartas, né, escritas por Paulo, e que compõem aí o seu corpo de documentos do Novo Testamento. Esse é Paulo. Vamos lá. Primeira carta, nós vamos seguir aqui a ordem que está disposta nas Bíblias, a ordem canônica, que a gente chama, não a ordem cronológica. Né? Se a gente fosse seguir a ordem cronológica, seria primeiro Gálatas, primeiro e segundo Tessalonicenses, primeiro e segunda Coríntios, Romanos, Efésios, aí vai, até chegar na última, que é 2 Timóteo. Né? Se a gente fosse seguir uma ordem cronológica, a ordem de escritos, né? Seria Gálatas, primeiro e segundo Tessalonicenses, aí você tem, como eu disse, Gálatas, primeiro e segundo Tessalonicenses, primeiro e segunda Coríntios, Romanos, né? Aí você tem Efésios, você tem Filipenses, Colossenses, né? Aliás, tem 1 Timóteo, e aí o certo é que a última é 2 Timóteo. Não vou saber que está decorado, não, a ordem cronológica, mas acredito que os irmãos vão ver isso nos seus estudos. Vamos lá. Então, nós vamos usar a ordem mesmo canônica, a ordem que está no Novo Testamento, nas nossas Bíblias, que começa pela que é considerada a sua epístola mais importante, que é Romanos. Né? E por que ela é considerada a epístola mais importante de Paulo? Não é que na Bíblia existem partes que sejam mais inspiradas do que outras, mas a importância, no sentido de ser a mais importante, é porque é em Romanos onde Paulo faz a exposição mais clara do Evangelho. Ele fala do Evangelho em Gálatas, inclusive, como eu disse, ele defende ali o Evangelho, a liberdade em Cristo, mas é em Romanos onde Paulo faz a exposição mais clara do Evangelho. Mais clara, mais detalhada, e que, portanto, tem um alcance muito mais amplo
no que diz respeito aos assuntos. Ela é também considerada uma das epístolas mais importantes de Paulo, porque ela foi usada por Deus para ocasionar grandes transformações na história da igreja. Se a gente pensar aqui no maior movimento evangélico depois do Pentecostes e antes da Rua Azusa, é a Reforma Protestante, né? E o estopim da Reforma se deu exatamente quando Lutero se deparou com boa parte daquilo que Paulo escreveu em Romanos. Claro que Gálatas também teve a sua influência, João, o Evangelho, porém, o corpo da argumentação de Lutero contra as indulgências, contra a salvação pelas obras que era pregada pela igreja romana, o argumento de Paulo ele era fundamentado principalmente na epístola aos Romanos. Então é por isso que ela é considerada, por essa e outras razões, a epístola mais importante do apóstolo. A epístola aos Romanos foi escrita provavelmente, e aí a gente sempre coloca isso, porque datas elas nunca podem ser colocadas como exatas, né? Principalmente datas antigas, por conta do sistema de datação que era um pouco diferente. Então, provavelmente em 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto. E aqui a maioria dos eruditos que essa carta foi escrita de Corinto. Paulo escreveu ela de Corinto, possivelmente na sua segunda visita feita à igreja de Corinto. Então, ele escreveu a carta. E, inclusive, se você pega o capítulo 1, deixa eu ver aqui quais são os versículos, só para dar indicação correta para os irmãos. Você pega o capítulo 1 da carta aos Romanos, e o versículo, a partir do versículo 24, onde Paulo ele vai descrever a depravação humana, por ter rejeitado o conhecimento de Deus. Ele diz que Deus os entregou à impureza, pelo desejo do coração. E Paulo vai listar uma série de pecados aqui. Entre eles, que é conhecido hoje de forma moderna como homossexualismo, lesbianismo. Ele vai citar outros pecados, avareza, inveja, malícia, calúnias, orgulho, sem afeição natural, homem sem misericórdia. E Paulo está, possivelmente, fazendo uma referência ao que ele próprio presenciava em Corinto. Ele está escrevendo a carta de uma cidade que ele conhecia muito bem a sua depravação, o sistema que imperava em Corinto, que era de pecado de fato, a gente vai ver que Corinto ele era uma cidade tão depravada que o próprio termo corintianizar se tornou como que um adágio para se falar de pessoas imorais, né? Se você queria chamar alguém de imoral, era chamar de corintiano, sem o H. Né? Corintiano, sem o H. Fulano é imoral, um corintiano, sem o H. Ele poderia chamar assim. Por quê? Porque pela imoralidade que havia na cidade, né? E que marcava de tal forma a sociedade que isso fazia com que a cidade fosse usada até mesmo como um adágio para se referir a práticas imorais. Então, Paulo possivelmente escreveu de lá, e boa parte do que Paulo relata, os exemplos de pecados, de práticas desagradáveis a Deus que Paulo cita, façam referência a que Paulo estava ou presenciava naquela cidade. A carta aos Romanos tinha por objetivo corrigir interpretações a respeito de sua pregação, levadas à comunidade de Roma, provavelmente por judeus ou cristãos judaizantes. Os irmãos sabem que aliás, a igreja de Roma não foi uma igreja fundada por Paulo. Acredito que os irmãos saibam disso.
Ela não foi uma igreja que foi fundada pelo ministério de Paulo. Há discussões de como que essa igreja foi fundada, mas a boa parte, se não a maioria, dos estudiosos do Novo Testamento defendem que a igreja foi fundada pela influência de cristãos que se converteram no dia de Pentecostes e que eram provenientes de Roma. Inclusive, lá em Atos é citado forasteiros romanos. Então, possivelmente pessoas que tiveram contato com a mensagem do Evangelho ali, se converteram, retornaram para Roma e pregaram a palavra. Isso é uma possibilidade, é a possibilidade mais provável ter sido assim. Né? Claro, não se tem certeza total de tudo. A única certeza que se tem é que não foi Paulo. Então, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, mas você percebe, a gente percebe na carta, que Paulo tinha um grande desejo de visitar eles. E uma forma de certa forma, preparar o caminho para essa visita foi exatamente corrigir algumas interpretações que eram feitas com relação ao que Paulo pregava e fazer uma apresentação, de fato, do evangelho que ele pregava. É por isso que, em Romanos, Paulo já começa falando do evangelho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido. Ele começa a discorrer sobre o evangelho, já na introdução, no prólogo do livro, ele já começa falando do evangelho, porque esse é o objetivo dele. É dizer assim, olha, essa é a mensagem que eu, Paulo, sou apóstolo, fui separado, essa é a mensagem que eu prego. Né? Ou seja, não é aquilo que andam dizendo por aí. E por que a gente sabe? Pastor, como é que a gente sabe que Paulo está corrigindo algumas interpretações? Porque ele cita na carta. Ele diz assim, e como não dizemos, tem uma parte da carta que ele diz assim, e como não dizemos, como alguns dizem que falamos, passamos o mal para que venha o bem. Então ele sabia que tinha gente espalhando coisa errada sobre ele lá dentro. Tinha alguém dizendo que Paulo pregava, por exemplo, o evangelho, que era a graça de Deus e tal, e essa graça libertava o homem de tal forma que o homem podia pecar muito mais para que a graça de Deus fosse mais abundante. Paulo está fazendo referência, ele faz referência a isso no capítulo 6. Ele diz, que diremos, pois? Pecaremos para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como permaneceremos no pecado? Nós que para ele morremos. Então, Paulo está respondendo também às acusações que eram feitas com relação ao que ele pregava. Então, ele escreve, entre outros motivos, para fazer essa correção. Foi lendo esta carta, que nós fazemos referência a isso, foi lendo esta carta que Martinho Lutero foi tocado pela mensagem de salvação gratuita, fazendo-o insurgir contra a venda de indulgências que se disseminava entre as classes eclesiásticas então, da época. Em Romanos 1,17 se lê, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, essa carta foi um dos livros que, pela sua leitura, ocasionou o movimento de reforma por meio de Lutero. Em toda a epístola de Romanos, ou aos Romanos, Paulo tenta mostrar aos cristãos romanos e também aos judeus que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, e não em uma religião, nem em uma nacionalidade, nem em qualquer obra do homem. Somente Jesus Cristo salva. E Paulo afirma, é somente a fé em Cristo que salva o ímpio da ira de Deus, e a essa que Paulo se refere no capítulo 1 e no verso 18. Então, um outro ponto aí que introdutório ainda sobre a carta, que a gente precisa lembrar, é que dentro da igreja de Roma, você tinha a maioria dos crentes da igreja de Roma, eles eram gentios que haviam se convertido. Haviam ouvido o evangelho, crido em Jesus e haviam se convertido. Mas boa parte da igreja também, não era a maioria, boa parte da igreja, era formada por judeus convertidos. Inclusive, o fato de você ter uma comunidade cristã formada por gentios, em sua maioria, e por uma pequena parcela de judeus convertidos, vai ocasionar muito do que Paulo escreve na carta. Ou
seja, vai ser o ponto de partida para muitas discussões que ele vai fazer na carta. Muitas discussões. Quando chega no capítulo 3, por exemplo, ele vai falar das vantagens que os judeus têm, que receberam a lei, que receberam as promessas, que deles vieram os patriarcas, os profetas, a lei, etc. Aí ele vai dizer assim, que eles tiveram essa vantagem, mas todos eles também são pecadores. Todos eles também foram encerrados debaixo de condenação. Deus encerrou a todos, ao judeu e ao gentio, debaixo de condenação para com todos usar de misericórdia. Quando chega no capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai responder uma pergunta. Por que que Deus fez tantas promessas para os judeus do Antigo Testamento e por que nós não temos, na igreja cristã, um maior número de judeus? Paulo vai responder essa pergunta no capítulo 9, 10 e 11 da carta. Ele vai mostrar o porquê que não há tantos judeus na igreja. Mostrando tanto a soberania de Deus no capítulo 9, como o fato dos judeus terem rejeitado o Messias no capítulo 10, e o fato de que o Senhor futuramente irá restaurar a nação no capítulo 11. O capítulo 14, por exemplo, também mostra muito bem essa divisão que havia dentro da igreja de Roma, quando ele fala do problema que estava ocorrendo com relação à comida. Né? Haviam crentes gentios que se converteram e que sabiam que não havia necessidade de guardar, né, as leis dietéticas, né, a questão da comida. Então não tinham nenhum cuidado com isso. Só que haviam judeus que, embora crentes, né, embora convertidos, ainda queriam guardar essa herança religiosa. E isso ocasionou uma pequena contenda, um litígio dentro da igreja, porque os irmãos que eram os gentios convertidos não estavam tendo a prudência necessária e acabavam que comiam determinado de comida na presença desses crentes judeus, e o que eles estavam fazendo acabava por escandalizar esses irmãos. Então Paulo escreve para corrigir isso e mostrar que aqueles que eram fortes, que eram os crentes gentios, tinham que suportar a fraqueza dos mais fracos, que eram os crentes judeus, e não expô-los ao escândalo. Ou seja, eles deveriam ser guardiãos da fé desses irmãos mais altos. Então, Romanos tem essas características, e entender essa divisão que havia entre cristãos judeus e cristãos gentios vai nos fazer entender muita coisa dentro do estudo da carta aos Romanos. Com relação aos temas históricos e teológicos da carta, aqueles que são, por assim dizer, os temas principais que você encontra dentro da carta. O tema predominante em Romanos é a justificação proveniente de Deus. Tanto é que esse tema ele já é apresentado no começo da carta. No capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, é a partir desse ponto que Paulo desenvolve a doutrina da justificação. Então, nós podemos dizer que a justiça proveniente de Deus, que é a justificação pela fé, a verdade gloriosa de que o Senhor justifica os pecadores culpados e condenados, somente mediante a graça por meio de Cristo, é o tema que perpassa ali toda a carta. Por isso que essa carta é conhecida como carta soteriológica. Né? Ela trata da salvação de forma ampla, mas ela se foca principalmente na justificação pela fé. Inclusive, há estudiosos que dividem a carta da seguinte forma: capítulos 1, 2 e 3, a necessidade da justificação. Pelo menos do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3 e verso 8.
você tem a necessidade da justificação. Por que que o homem precisa ser justificado? Aí ele vai dizer que os homens estão debaixo da ira de Deus, os moralistas estão debaixo da ira de Deus, capítulo 2, os judeus estão debaixo da ira de Deus, parte do capítulo 3. Aí você tem a segunda parte. Você tem a justificação propriamente dita que é desenvolvida. Aí você tem do capítulo 3, verso 9, até o capítulo de número 5, verso 12. A doutrina da justificação desenvolvida. Parte do 3 até o capítulo 5. Paulo fala da justificação, explica como ela se deu. Paulo exemplifica a justificação no Antigo Testamento, na pessoa de Abraão, e cita também Davi, no capítulo 4. Depois Paulo mostra quais são os resultados da justificação, no capítulo 5, quando ele diz assim, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai discorrer sobre quais são os resultados da justificação. Depois Paulo, a partir do versículo 12, ele vai mostrar qual a relação da justificação pela fé, no que diz respeito à relação entre o primeiro Adão, que é o Adão que caiu, e Cristo, que é o último Adão. Ele vai mostrar essa relação, mostrando que todos os homens caíram em Adão e todos são vivificados em Cristo. Aí ele passa para o capítulo 6, a outra divisão, mostrando agora a santificação como resultado prático da justificação. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Aí você tem o capítulo 9, 10 e 11. A justificação na história de Israel. Aí ele vai tratar da eleição de Israel, da rejeição de Israel, da restauração. Eleição no capítulo 9, rejeição no capítulo 10, restauração no capítulo 11. E aí do capítulo 12 ao 16, ele vai mostrar como que um justificado vive. Como que alguém que foi justificado pela fé vive a vida cristã. Por isso ele começa dizendo, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Aí eu já vi alguém dizendo assim, Paulo está dizendo assim, meus irmãos, olha, rogo-vos até pelo amor de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, rogo-vos pela compaixão. Ele está fazendo eles lembrar de tudo que ele já disse. Rogo-vos por essa compaixão, por tudo que Deus já fez, por tudo que Cristo já fez. Rogo-vos pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Então ele vai discorrer sobre a vida cristã na prática, do capítulo 12 ao capítulo 16. Então todo o conteúdo de Romanos, ou da carta aos Romanos, pode ser dividido a partir da justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, esse é o tema que perpassa em toda a carta. Tudo que Paulo escreve tem como ponto de partida a justificação unicamente pela fé em Cristo. Então, se a gente for dar aqui um tema central para a carta aos Romanos, é a justificação pela fé em Jesus. Então, tudo em Romanos precisa ser compreendido a partir disso. Inclusive, a própria discussão que Paulo traz sobre a eleição, no capítulo 9, precisa ser entendido a partir da justificação. Porque, quando chega no capítulo 9, Paulo sabia que há muitos judeus que se orgulhavam da sua herança religiosa, que achavam que eram salvos simplesmente pelo fato de serem judeus. Aí Paulo chega no capítulo 9 e vira a mesa para eles. E diz assim, não. Vocês não lembram de Abraão? Abraão teve 2 filhos. Abraão teve 2 filhos. Qual o nome dos filhos? Isaac e Ismael. Mas quem foi o filho da aliança? Isaac. Paulo está dizendo assim, vocês estão pensando que só ser filho de Abraão é que garante as coisas? Estão errados. Abraão teve 2 filhos. 2 filhos. Isaac e Ismael.
Mas só em Isaac o Senhor diz, em ti será toda essa descendência. Está dizendo assim, se vocês estão pensando que o simples fato de serem filhos de Abraão garante tudo, lembrem que Abraão teve 2 filhos. E ele conclui dizendo, olha, vocês têm que lembrar que Deus tem um Israel dentro de Israel. Existe um Israel espiritual. E aí ele, como a gente diz, ele aproxima mais ainda a discussão, ele estreita mais ainda as coisas, porque ele cita um outro exemplo, ele cita o exemplo de Isaac. Ele diz assim, Isaac teve 2 filhos, Rebeca, Jacó e Esaú, né? Ambos eram filhos de Jacó, eram gêmeos, filhos da mesma mãe, é claro que eram gêmeos, né? Tem como ser filho da mesma mãe. Filhos da mesma mãe. Porém, o Senhor disse, amei Jacó, aborreci Esaú. Ele está dizendo, olha, não é por descendência natural, não é só o fato de ser filho de Abraão. Nem tampouco está ligado ao povo de Jacó, à nação israelita. Por quê? Porque Israel veio de quem? Veio de Jacó. E Jacó teve Esaú e teve, aliás, Isaac, perdão, teve Jacó e teve Esaú. Mas não foi por meio de Esaú que a descendência fez. São gêmeos. Então não é por ascendência abraâmica, não é pelo fato de vocês serem filhos de Abraão, não é pelos fatos de vocês serem descendentes do filho da promessa, que é Isaac, não é por nada disso. Aí Paulo diz que a salvação estava exatamente naquilo que os judeus rejeitavam. Aí ele vai concluir o argumento dele no capítulo 10, inclusive que a gente leu parte aqui. Ele disse assim, olha, eu sei que os meus irmãos judeus, eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. E qual foi o erro deles? Paulo diz assim, eles procuraram estabelecer a própria justiça e por isso não se sujeitaram à justiça de Deus. Por que eles não são salvos? A herança, já que a herança religiosa não garante nada, eles não foram salvos por quê? Porque eles tentaram estabelecer a própria justiça. E ao tentar estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles tentaram conquistar a salvação mediante a prática da lei, a obediência de regras, de preceitos. Eles tentaram alcançar a salvação alegando a sua herança religiosa. E ao tentar fazer isso, não se sujeitaram à justiça de Deus. E que justiça de Deus é essa? A justiça de Deus que vem pela fé. Aí Paulo, ele é tão preciso na argumentação dele, que ele diz assim, olha, vocês precisam lembrar de uma coisa, que a palavra da salvação, ela está junto de vocês. Ou seja, vocês não devem ir ao céu para trazer Cristo de volta, e nem descer aos mortos para tirar ele de lá. Paulo cita isso. O que ele está dizendo? Não é nada do que vocês façam. A palavra da salvação é essa, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça. Veja, para a justiça. Que justiça? A justiça de Deus. A justiça que justifica pela fé. O que o homem precisa fazer? Crer apenas. Não é herança religiosa, não é nada do que ele faça, é crer somente, é crer sem mas. Porque às vezes a gente diz assim, é crer mas, não é sem mas e nem mais. Nem mas e nem mais, é crer apenas. Crer apenas. Então veja que tudo que Paulo discute na carta aos Romanos, ele tem como base, tem como fundamento, tem como ponto de partida a justificação pela fé em Cristo Jesus. E aí, ainda olhando para Romanos, nós temos aqui um breve esboço daquilo que Paulo trata em Romanos. Né? Você tem a seção introdutória, que vai do capítulo 1, verso 1 ao 15, que é onde Paulo faz a apresentação, dá as saudações, ele explica o motivo dele não ter ido visitá-los, ele tinha sido impedido até aquele momento, ele lembra que eles
ainda assim estavam em suas orações, e Deus era testemunha disso. Né? Interessante, né? Porque Paulo toma Deus como testemunha de que ele nunca tinha deixado de orar por eles. E tem gente que a gente chega assim, né? E aí, irmão, você está orando por mim? Estou. Mas ele não tem coragem de chamar Deus como testemunha. Sabe que é mentira. Você tem orado por mim? Tenho. Mas não tem coragem de chamar Deus como testemunha. Porque Deus pode estar orando nada. Paulo diz assim, eu tomo Deus como testemunha. Eu faço menção de voz sempre nas minhas orações. Ele explica o motivo dele não ter ido. Lembra-lhes da consciência que ele tinha de que ele era devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele disse, olha, se depender de mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês em Roma. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não fui até vocês ainda, não é porque eu não quis, eu planejei, não deu certo. Agora, se depender de mim, estou pronto para ir. E aí Paulo, em seguida, ele introduz, como eu já disse, o tema da epístola, que é a justificação pela fé. Depois de introduzir, ele apresenta em uma grande sessão sobre a condenação, mostrando a necessidade da justiça de Deus, ou da justificação pela fé, como eu disse, né? Ele mostra que os gentios são injustos, ou seja, eles estão debaixo da ira de Deus, capítulo 1, versos 8 ao 32. Ele mostra que os judeus também estão debaixo da ira de Deus, capítulo 2, versos 1 ao 3 e 8. E aí você tem dentro aí dois grupos, você tem os moralistas judeus e você tem os judeus religiosos, ele condena os dois, e depois ele junta todo mundo, abre a cova, joga todo mundo dentro. Aí diz assim, ó, todo mundo está morto. O que se conclui de tudo isso é que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Nenhum só. Então ele conclui essa sessão no verso 20, mostrando que toda a raça humana, todo ser humano, seja um judeu, seja um religioso, seja um gentil, todos estão debaixo da ira de Deus. E se há um verso que resume tudo isso, é exatamente a citação que ele faz de Salmo. Não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Veja que ele apresenta a ausência de justiça, ele apresenta a ausência de entendimento e ele apresenta a ausência de capacidade. Ou seja, o homem não pode ser salvo pela sua justiça, ele não tem entendimento para entender, para compreender a Deus, e ele não tem capacidade de buscar a Deus. Em outras palavras, ele é inábil, ele não tem capacidade alguma, ele está morto. Ele não tem capacidade. Isso, irmãos, eu sempre digo, o irmão Ares está aqui, que é nosso missiólogo, ele sabe disso. Para mim é um golpe assim no estômago de muitas das nossas estratégias evangelísticas, né? Porque a gente cria uma estratégia como se a estratégia fosse de alguma forma melhorar o ser humano para ele ouvir o evangelho. E não melhora, ele está morto, ele não entende, ele não busca, ele é injusto, ele não tem capacidade de entender, né? Existem, por exemplo, igrejas nos Estados Unidos, que são chamadas igrejas, eu não me recordo se esse é o termo correto, mas me parece que são igrejas sensitíveis, é mais ou menos essa expressão que eles usam, que eles tentam adequar o culto para o público, né? Para que eles tentam ser sensíveis ao público. Tipo, diferente do público, a depender, aliás, do público que eles vão receber no culto, então eles preparam o cenário de acordo com aquilo. Né? Se vai ser um culto de empresários, por exemplo, eles preparam o cenário, as músicas são direcionadas para isso, o sermão é direcionado para essas questões, porque eles estão tentando enfeitar um morto, que é o que eu chamo. Essas tentativas nossas de melhorar o depravado para ele ouvir o evangelho é o que eu chamo de flor para enfeitar um caixão. E que enfeita o caixão. Mas a gente se esquece que tem um morto lá dentro. Paulo diz, está todo mundo morto, ninguém entende, ninguém busca a Deus. Aí ele volta para o Antigo Testamento para mostrar a fonte da justificação.
Ele vai dizer que a justiça de Deus se revelou, que todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus, mas que todos podem ser justificados gratuitamente pela fé em Cristo, por meio da obra que ele efetuou na cruz. Ele faz isso no capítulo 3, versos 21 ao 31. Aí você tem, na sequência, o exemplo da justificação, como eu já disse, que ele dá. Ele fala de Abraão, ele cita um dos salmos de Davi, né, quando ele diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado, tratando da justificação. Ele fala das bênçãos da justificação, os resultados, os frutos, e a imputação da justiça, né, essa relação entre Adão e Cristo. E deixa eu só explicar aqui, não sei se os irmãos estão acostumados ao termo imputar, que é um termo, né, bem próprio da cristandade, da teologia, mas que ele é muito fácil de ser entendido quando a gente entende o contrário dele, né? Geralmente, quando alguém perde um membro, a gente chama o quê? Amputar, né? Amputou, né? Ou seja, ele retirou. Então, se amputar é tirar, e imputar é o quê? É colocar, né? Então, a imputação aqui da justiça diz respeito ao fato de que, nessa sessão, Paulo discute sobre a imputação do pecado de Adão, ou seja, o pecado, a culpa de Adão, ela foi imputada a nós. Ou seja, Adão pecou lá no Éden e a culpa dele foi imputada a nós. Não só a natureza. Porque tem uns teólogos revisionistas, né, que querem dizer assim, não, o que foi imputado foi só a natureza. Mas nós não somos culpados pelo pecado de Adão. Aí se quebra diante de um texto como Romanos 5. Porque o que foi imputado não foi só a culpa, não foi só a natureza pecaminosa. O que foi imputado foi a culpa também. A culpa e a natureza. Nós herdamos a natureza adâmica, mas nós também herdamos a culpa de Adão. A culpa. João, por exemplo, aqui não é nem Paulo que escreve, mas João escreve assim, se nós dissermos que não temos pecado, singular, mentimos a nós mesmos, mas se confessarmos os nossos pecados, plural, ele é fiel para nos perdoar. Pecado, singular, natureza e culpa. Pecados, singular, pecados particulares. São os nossos pecados. Existem os nossos pecados, mas existe o pecado como natureza e culpa que nós herdamos dele. Paulo mostra isso aqui. Todos nós pecamos em Adão. Todos nós caímos com ele. Todos nós estávamos em Adão. É o que a gente chama de doutrina federal, né? É a questão de Adão como cabeça da raça. Ele era o cabeça federal. E todas as decisões de Adão afetaram todos nós. Né? E alguém diz, o que eu tenho a ver com o que Adão fez? O que eu tenho a ver com o que Adão fez? Tem tudo a ver, porque todos nós estávamos em Adão. Aí Paulo mostra que se todos caíram em Cristo, em Adão, em Cristo, todos podem ser vivificados em Cristo. Adão é o cabeça da raça antiga, caída, depravada, corrompida. Cristo é o cabeça da nova raça. Só que a ligação a este cabeça da nova raça se dá pela fé. Ela não é automática, ela não é natural, como no caso de Adão. Porque no caso de Adão é natural. Nasceu, já nasce com a natureza. É gerado com a natureza. Davi disse isso no Salmo 51. Eu, em iniquidade, fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Na concepção, Davi já era um pecadorzinho. Estava lá, um embriãozinho, pecadorzinho. Estava lá dentro do ventre da mãe. Romanos 4:8. Sim. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará. Uhum. Que é uma promessa do Salmo 32, né? Não imputará pecado. Por quê? Porque o que acontece, e aí que Paulo vai desenvolver no capítulo 5, é que todos nós herdamos a natureza adâmica, todos nós herdamos a culpa adâmica, mas Cristo veio, Cristo morreu, ele se colocou em nosso lugar. Ou seja, ele recebeu a condenação que era para nós. Ele sofreu no nosso lugar.
Ele é o último Adão, ou o segundo Adão. Ele morreu em nosso lugar. E o que acontece na cruz? Cristo assume a nossa culpa. Paulo ele vai desenvolver, irmão Pedro, mais claramente isso, assim com palavras mais claras de serem compreendidas, em 2 Coríntios 5:21, quando ele diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que acontece quando o homem crê em Jesus? A justiça de Cristo é imputada a ele. A justiça de Cristo passa a ser a justiça dele. E por que isso acontece? Porque a culpa dele foi imputada a Cristo, na cruz. É por isso que bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não imputa pecado, que é uma citação, né, do Salmo 32, versos 1 e 2, Salmo de Davi. Então, você tem as bênçãos, a imputação da justiça. Paulo, então, trata da santificação como uma demonstração prática, não é, da justiça de Deus. A justiça de Deus é evidenciada na vida daquele que foi justificado. Aí ele vai tratar da santificação. Interessante, né, como a Bíblia ela equilibra muito bem as coisas. Porque, olha aí no capítulo 5, como é que Paulo termina o capítulo 5 da carta aos Romanos. Capítulo 5, e veja comigo o versículo 20 e 21, que é o finalzinho do capítulo 5. Ele diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Superabundou, né, nas versões mais tradicionais. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí Paulo pensa assim: rapaz, na hora que esse povo lê isso aqui, eles vão pensar que eu estou dizendo assim, ó. Então, já que vocês querem mais graça, vamos pecar mais. E já ando até dizendo isso aí de mim. Então, deixa eu dizer aqui mais uma coisa. Eles: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Eu tinha certeza que tinha gente que ia ler e ia pensar isso. Já que a graça superabunda onde há pecado, então vamos pecar muito mais. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? E aí ele vai mostrar que a mesma graça de Deus que nos alcançou, que nos livrou da condenação do pecado, é a mesma graça que nos capacita a sermos livres do seu poder e vivermos em santidade. E ele deixa isso muito claro no verso 12, quando ele diz: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Ou seja, Paulo diz: olha, nós somos justificados pela fé, mas o resultado prático disso, resultado na nossa vida, é que nós vivemos em santidade. Já morremos para o pecado. Nós fomos sepultados com ele pela morte no batismo pela morte, para que assim nós também vivamos em novidade de vida. Então, Paulo trata da santificação. Esse assunto cobre capítulo 6 até o final do capítulo 8. E aí você tem aquela seção que é considerada a parte mais difícil da carta aos Romanos, que é o capítulo 9, o 10 e o 11. A mais complexa. É a que tem gerado mais debates ao longo da história da igreja. Principalmente o 9. O capítulo 9. Principalmente o capítulo 9. É o que tem gerado mais debates na história da igreja. Por quê? Porque existem algumas coisas que Paulo escreveu que são difíceis de entender, como Pedro disse.
difíceis de entender. E que se a gente não tiver cuidado, a gente acaba distorcendo. Eu sempre digo, irmãos, que toda a Bíblia é santa, mas Romanos 9, 10 e 11 é um terreno santíssimo. Que a gente tem que pisar com muito cuidado. Primeiro, nós precisamos ser fiéis ao que está lá, sem tentar fazer uma leitura teológica. E aqui, sem querer vender meu peixe, é porque não estou ganhando nada por isso, mas se os irmãos quiserem ver uma exposição detalhada que eu fiz no capítulo 9, os irmãos assistem lá no meu canal. São, salvo engano, foram 3 estudos que eu dei só no capítulo 9. Eu vou botar. Não, é no YouTube. Eu vou colocar lá no grupo. Então, eu expus o capítulo 9. Parece-me que foram 3 estudos só do capítulo 9. E uma das questões que eu destaquei lá foi o seguinte: nós não podemos fazer uma leitura teológica do capítulo 9, uma leitura sistemática. Porque o que muita gente faz ao ler o capítulo 9? Faz uma leitura sistemática. Ou seja, ele tenta ler o capítulo 9 de Romanos dentro de categorias. Aí ele quer ler a visão teológica da igreja dele no capítulo 9. Aí é onde as pessoas se perdem. Aí ele tenta explicar, por exemplo, o que o próprio Paulo não teve preocupação de explicar. Olhe, por exemplo, só uma coisa, só para os irmãos terem uma ideia da complexidade do que Paulo trata aí. Capítulo 9, um versículo, deixa eu me ver aqui, qual é o verso? Capítulo ainda é 8, isso que eu não ia achar nunca. Capítulo 9, e o versículo, vamos ler aí a partir do 14, não é? Onde Paulo trata lá do fato de Deus ter escolhido Jacó e não Esaú. E aqui, irmãos, eu acredito que discutir se a escolha é para salvação ou não, não muda a complexidade do que Paulo está falando. Porque ainda que a gente diga assim, não, mas aqui era escolha para um propósito, no que diz respeito às nações. Tudo bem, vamos lá, vamos partir por esse caminho. Só que a escolha para o propósito, no que diz respeito às nações, afetou o indivíduo. Afetou 2 indivíduos que não tinham nem nascido ainda. E no ventre da mãe, Deus já tinha dito, o maior vai servir o menor. Ah, mas era o povo, tudo bem. Mas o fato do povo ter vindo de um deles afetou o indivíduo também. Não só o povo, afetou o indivíduo. Aí ele diz, vamos lá. Depois dele explicar isso, né, o Senhor ter dito, o maior servirá ao mais novo e tal. Aí ele, verso 14, ele diz, que diremos então? Que Deus é injusto? Porque ele sabia que na hora que eles lessem isso aqui, Deus escolheu Jacó no ventre ao invés de Esaú. Aí ele diz dizer, então Deus é injusto? Como é que Deus pode fazer isso? E aqui eu repito, irmãos, dizer que é salvação ou dizer que é uma escolha para o propósito não vai mudar o problema, só muda, aliás, não vai resolver o problema, só muda o problema de lugar. Por quê? O que justificaria, não é, irmãos? O que justificaria o espanto do povo? Porque se, vamos supor que Paulo estivesse falando de uma coisa tão distante, foi só a nação lá na frente, tudo bem. Por que Paulo então diz assim, que diremos então que Deus é injusto? Ora, se é um povo e não um indivíduo, que está incluso também, então para que acusar Deus de injustiça? Então ele diz, que diremos então que Deus é injusto? De modo nenhum. Por que ele não é injusto? Porque ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E terei compaixão de quem eu tiver ter compaixão. Ele já disse para Moisés que ele exercita, que ele executa a sua misericórdia como ele quer. Misericórdia, em outras palavras, Paulo está dizendo, misericórdia não é algo que eu posso reivindicar. Eu não posso reivindicar. Eu não posso administrar a misericórdia.
Eu não posso reivindicar misericórdia. Eu não posso reivindicar compaixão. Eu não posso administrar compaixão. Quem administra como quer compaixão e misericórdia é o único que pode ter compaixão e misericórdia. Quem? Deus. E ele disse para Moisés: eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aí Paulo diz assim pois, aí agora veja como é a conclusão que ele está fazendo agora desse ponto. Assim pois, isto, o exercício da misericórdia, a aplicação da misericórdia, isto não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende do que quer e não depende do que corre. Ele diz, mas de Deus que tem misericórdia. Ele está dizendo, olha, todo mundo aí, cala a boca de vocês, porque a questão não é que depende de Isaac ou de Jacó ou de qualquer outra pessoa. Não depende deles, não depende de nós. Não somos nós que administramos. Ele tem misericórdia de quem quer. Aí ele cita mais um exemplo para deixar isso muito mais sedimentado. Aí ele diz assim, ó, porque a Escritura diz a Faraó. Interessante isso aqui, irmãos. Porque ele está citando o que Deus disse a Faraó como Escritura. Está citando Êxodo, né? Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Irmãos, Paulo está dizendo assim, Deus disse para Faraó, eu te levantei para mostrar em ti o meu poder. Tem gente que pensa assim, Deus levantou o Faraó, mandando as pragas, vamos ver se ele se arrepende. E eu sempre pergunto, irmão, você acha o quê? Que Deus tinha decretado, planejado enviar 10 pragas, ou ele estava fazendo um joguinho com o Faraó? Vamos ver quantas pragas ele suporta. Vamos lá. A primeira. Pai, ele não cedeu. Segunda. Ele cedeu de novo. Isso é da perspectiva de Moisés. Mas da de Deus, lá na primeira conversa com Moisés, ele já anunciou a última. Ele disse, diga para ele, para o Faraó, que se ele não me ouvir, eu vou matar o primogênito dele. Anunciou a última, antes de mandar a primeira. Então Deus não estava fazendo um joguinho com o Faraó. Vamos ver quantas pragas ele suporta. Não, isso da perspectiva de Moisés poderia ser até uma realidade. Mas da divina, não. Ele levanta Faraó e usa Faraó como um instrumento da sua ira. E Paulo conclui dizendo, logo, e aqui é a parte mais pesada, bom, Miguel, porque ele diz assim, logo, Deus tem misericórdia de quem quer, mas também endurece a quem ele quer. Irmãos, nós não temos problema, eu não tenho problema, em aceitar o Deus tem misericórdia de quem quer. Amém? A misericórdia é dele, ele usa como ele quer, com quem ele quer. Só que Paulo diz assim, que ele também endurece quem ele quer. Então a gente não tem problema com lidar com a misericórdia para quem quer. Mas o problema do endurecer a quem ele quer? E não adianta, irmãos, a gente tentar, como a gente diz, né, no popular, tapar o sol com a peneira. Mas Faraó tinha um coração já duro. Todo mundo tem. Todo ser humano já tem um coração propriamente duro. Ainda que você diga, Deus só reteu dele a possibilidade de se arrepender. Ou seja, usou a dureza do coração dele para endurecer ainda mais. Que é o que está lá em Êxodo. Uma hora diz assim, Faraó endureceu o coração, outra hora diz que Deus endureceu. Deus está usando a dureza do coração dele e aumentando ela ainda mais. Não resolve ainda a questão, porque Deus está privando o Faraó da misericórdia. É um ser humano e Deus está privando ele da misericórdia. Então Paulo sabia, irmãos, o problema do que ele estava dizendo. Agora percebe, irmãos, como Paulo não tenta resolver. Olha o verso 19, ele diz assim, mas você vai me dizer, está falando com o judeu agora, mas você vai me dizer, ele está usando
o que a gente chama de recurso do diatribe, né? É quando você cria um interlocutor imaginário e você conversa com ele. Ele não está falando com ninguém especificamente aqui, mas ele está discutindo com o interlocutor imaginário, que é o diatribe. Aí ele diz, mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Ora, se Deus tem misericórdia de quem ele quer ter, e ele endurece a quem ele quer ter, por que que ele se queixa? Por que então ele se queixa? Por que que ele diz, por que que o homem não se arrepende? Por que que ele se queixa então? Era a pergunta que Paulo sabia que as pessoas iam fazer. Ora, se Deus usa, irmão Miguel, se Deus tem misericórdia do João e não tem misericórdia do José, por que que ele, então, não é o pastor José não, outro José, por que que ele, então, se queixa porque o José não se arrependeu? Se ele usou de misericórdia com João, mas endureceu o José. Então, por que que ele se queixa? Aí, quando você pensa assim, agora sim, agora Paulo vai responder. Aí ele dá pergunta, né? Porque quem pode resistir à sua vontade? Aí ele diz, quando você pensa assim, ele vai resolver. Agora Paulo vai dizer, vai explicar, vai dar a explicação que a gente quer. Aí ele diz assim, mas quem é você? Aqui a NAA, né, ela deixa muito mais claro assim, as expressões. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Ele não está resolvendo. Ele está dizendo, olha, essa é uma discussão que você não pode fazer. Não está na sua alçada. Será, aí ele pergunta, será que o objeto pode perguntar quem o fez? Por que você me fez assim? O objeto, o vaso, pode chegar para quem o fez assim. Mas por que tu me fez assim? Ele pergunta, será que o oleiro... Agora ele sai da figura de um literal, falando do próprio Deus, e agora ele usa para Deus uma figura, que é a de um oleiro. Muito comum no Antigo Testamento, e que os judeus de Roma sabiam muito bem. Está lá em Jeremias 18, está lá em Isaías também, figura do oleiro. Aí ele diz, será que o oleiro, verso 21, não tem o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e tradição? Será que o oleiro não pode, se ele quiser, pegar o mesmo monte de barro, que é símbolo aí da natureza humana, e desse mesmo monte de barro, pegar e fazer um vaso para honra e tradição? Paulo está perguntando, ele não está afirmando nada. Ele está questionando. Por quê? Porque ele está entendendo que os irmãos estão querendo resolver algo que não cabe a eles resolverem. Então, observe, irmãos, que a complexidade de Romanos 9 se dá porque Paulo não responde a esses dilemas. Pelo contrário, ele manda a gente calar a boca. Em outras palavras, como se fosse dizer no popular, ele está dizendo assim, cale a boca. Assim como um vaso, assim como um objeto, não pode dizer a quem o formou, porque me fizeste assim, meu amigo, cale a boca. Quem é você para discutir com Deus? Se ele faz como quer, com quem ele quer, se ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer, quem é você para dizer para ele que ele é injusto? Quem é você que pode dizer assim, por que me fizeste assim? Ele tem poder e direito sobre aquilo que ele criou, sobre aquilo que ele fez. Então, Romanos 9, nós falamos 15 minutos só sobre Romanos 9. É complexo por essas e outras questões. É claro que algumas questões dessas aqui, por exemplo, elas não vão ser resolvidas no capítulo 10 e no 11, mas você vai ter uma luz, né? Porque ao mesmo tempo que Paulo trata no capítulo 9 sobre o direito de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o fato de Deus poder fazer o que ele quer com o que é dele, exercer a misericórdia como ele quiser, mas Paulo vai mostrar que o judeu também é culpado. O judeu também rejeitou o Messias.
O judeu não quis ouvi-lo, tropeçaram na pedra de tropeço, caíram sobre ela, entendeu? Tentaram obter a justiça mediante a prática da lei, por isso não foram salvos. Então você tem Romanos 9, a eleição de Israel, Romanos 10, a rejeição, Romanos 11, a restauração. E como eu disse, do capítulo 12 ao 16, você tem a parte prática da carta. Capítulo 12, capítulo 13, onde Paulo trata da nossa vida enquanto cidadãos, tratando da nossa responsabilidade civil, que é algo que às vezes a gente perde de vista um pouco. Mas Paulo trata da nossa responsabilidade civil, ele fala até de imposto, né? A quem imposto, imposto. Fala da nossa responsabilidade civil, fala da nossa responsabilidade com o irmão mais fraco, no capítulo 14. Paulo fala do seu propósito missionário, no capítulo 15, é onde ele deixa isso muito claro, quando ele diz que quando estiver com os irmãos, ele quer ser encaminhado por eles a Roma. E no capítulo 16 você tem uma série de saudações que Paulo dá a muitos irmãos. Isso é muito interessante, irmãos. O escritor Rodrigo Bibo escreveu um livro, 2 livros, na verdade, muito interessantes, que é O Deus que Destrói Sonhos e Como Ser um Cristão Inútil. Muito bom, irmãos. É o livro que todo crente deveria ler, esses 2 livros, né? Ele traz essa reflexão sobre o capítulo 16, né? Que a gente lembra muito de Paulo, mas olha o tanto de cooperador que Paulo tinha. Ele cita no capítulo 16, olha o tanto de cooperador. Paulo cita que o ajudava, meus cooperadores, por diversas vezes ele diz, meus cooperadores em Cristo. Mãe de fulano e minha mãe também, chamando de mãe no sentido do cuidado que tinha para com ele. Né? Então, Paulo não seria Paulo sem tantos auxiliares que ele teve, né? E tantos ajudadores, né, do seu ministério, você vê isso, capítulo 16. Isso é Romanos. Isso é Romanos. Talvez tenha sido, pastor, talvez tenha sido uma das coisas que Paulo leu, porque até hoje nós se debruça sobre isso, não entende, né, o que Paulo quer dizer com tanta coisa. Só que tem umas questões aí nas outras cartas também, né, que são muito difíceis. Quando ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios, sobre aqueles que se batizam pelos mortos, né? É uma passagem assim bem obscura. Ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, o que farão os que se batizam pelos mortos, né? Aí o negócio complicou, porque você não encontra correspondente dessa expressão na literatura do primeiro século, você não encontra. Os eruditos nunca encontraram assim, um correspondente ao que ele diz lá, se batizam pelos mortos. E aí tem N opções, né? E uma das que mais me fisgou assim pela argumentação foi quando o escritor defende que a expressão que ele está usando é, na verdade, um jogo de palavras, né? Ele está falando daquelas pessoas que adotavam o cristianismo pelo testemunho de outros que eram mortos. Ou seja, pessoas que eram mortas pela causa do evangelho, por negarem a Cristo, aquele testemunho convertesse. Então, ele estaria fazendo se batizar pelos mortos, aderiu ao cristianismo como resultado de alguém que foi morto por causa do evangelho. É uma opção, né? Não quer dizer que é isso mesmo que Paulo está falando. Nós temos 1 Coríntios, já estamos terminando, e agora que chegamos em 1 Coríntios. Ainda bem que é só aula introdutória, mas tem muita coisa para estudar aí. Então, nós temos 1 Coríntios, que é conhecida, que, embora seja conhecida como 1 aos Coríntios, ela é possivelmente uma segunda carta já. Porque lá em 1 Coríntios 5, Paulo faz referência a uma carta anterior, que ele havia escrito para a igreja de Corinto. Ele diz assim, como já por carta vos escrevi. Então, tem uma 1 Coríntios antes de 1 Coríntios. Uma carta que ele escreveu anterior a essa,
que se perdeu, né? Não se sabe, não se encontrou. E aqui não cabe a gente discutir o porquê, né, que não foi preservado. A gente sabe que foi preservado porque Deus queria que nós soubéssemos. Talvez se tratava de questões apenas mesmo locais, a gente não vai saber. Não foi só essa, né? Tem uma outra carta, lá em Colossenses, que Paulo fala de uma igreja, de uma carta aos Laodicenses. Não está na Bíblia também. Paulo escreveu para esse povo lá de Laodiceia. Não tem. Não pensa tão grande para ser uma carta de 16. Aham. 16. 15, 16. Quando ele mandava, só tinha que ler, a igreja toda. Publicamente, era lida publicamente. Era lida publicamente. Era lida publicamente na igreja. Então, essa possivelmente é a primeira mais a segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo. Com relação à cidade, a cidade de Corinto, ela estava localizada na Grécia Meridional, onde ficava a província da Acaia, a cerca de 73 quilômetros a oeste de Atenas. Então, era uma cidade grega, e como a maioria das cidades gregas antigas, Corinto tinha uma acrópole, literalmente cidade alta, né? Uma parte mais elevada, que ficava aproximadamente a 600 metros, que era usada tanto para defesa quanto para adoração. Adoração idólatra, é claro, né? O edifício mais proeminente na Acrópole era um templo dedicado a Afrodite, que era a chamada deusa grega do amor. Do amor que leia amor, né, como amor mesmo no sentido de promiscuidade mesmo. Né? E, segundo informações, cerca de 1.000 sacerdotisas, as quais eram prostitutas religiosas, viviam e trabalhavam lá e desciam para a cidade à noite, a fim de oferecer seus serviços aos homens da cidade e aos visitantes estrangeiros. Então, segundo historiadores aí da cultura bíblica, haviam na Acrópole, nesse templo dedicado a Afrodite, cerca de 1.000 sacerdotisas. Eram chamadas sacerdotisas cultuais. O que essas sacerdotisas faziam lá no templo? Prestavam culto a Afrodite. E os cultos a Afrodite, eles eram prestados na base do sexo. Né? Então, exato. Os cultos eram prestados no templo, eram prostitutas que estavam a serviço sagrado. Então, elas faziam ali o seu culto sagrado, os homens iam se prostituir, e essa era uma forma de culto. E, à noite, essas sacerdotisas desciam para vender os seus corpos também. Então, para você ter ideia aí do grau de imoralidade que imperava na cidade de Corinto. Por isso que herdou aquele não é nem nome, como é o que se dá o adágio, né? Corintianizar. Mesmo para os padrões da sua própria cultura, Corinto tornou-se tão corrupta moralmente que seu nome virou sinônimo de depravação, corintianizar. Representava imoralidade flagrante, libertinagem, acompanhado de embriaguez. Em 1 Coríntios 6, verso 9 a 10, Paulo lista alguns dos pecados específicos pelos quais a cidade era mais conhecida e que, anteriormente, tinha caracterizado muitos cristãos dessa igreja. Veja aí essa lista de Paulo em 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, que você vê Paulo listando algumas práticas imorais que faziam parte da vida dos irmãos da igreja de Corinto antes deles terem sido salvos. Que dá ideia mais ou menos de como era a sociedade corintiana da época. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais. Na versão corrigida diz com maiores, esses dois termos. Sodomitas e... qual é essa daí, atualizada? NVI. Bebe aí, pastor. Final do 9 aí.
nem adúlteros aí. Final do 9. É qual é a versão? James. Eu quero a corrigida porque eu quero um detalhe aí. Parece que é efeminados e sodomitas. É o 9. É o 9. Pronto, é isso. Ó. Você viu, ó, só parando aqui. Ele usa o termo afeminados e sodomitas. Por que ele usa sodomitas e afeminados? Porque afeminado, geralmente, era o homossexual ativo. Era o que fazia o papel de mulher, na prática. Era o afeminado. E o sodomita era o que fazia o papel de homem. Né? Por isso que ele faz essa diferença aí. Afeminados e sodomitas, fazendo uma referência lá a Sodoma, aos homens que tentaram violentar os anjos que estavam na casa de Ló. Por isso que ele usa a palavra sodomita, que o sodomita era aquele que praticava homossexualidade de forma passiva. Ele era entre aspas, o homem na relação. E o afeminado era o ativo, que era o que fazia o papel de mulher. É por isso que há essa diferenciação aí. Aí a NAA já traduz como afeminados e homossexual. Né? Homossexual. Hã? Você achou um erro? Esse versículo 10. É essa questão de divisão. Parece que tem um versículo lá em 1 João também, que ele termina já em outro versículo, nessas versões. Parece que é 2 Coríntios também, na corrigida tem 14 versículos, o último capítulo, e tem uma que tem 13. Só por uma questão de divisão mesmo. Mas vamos lá. Aí diz, verso 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha a quantidade de prática. Aí ele diz assim, e alguns de vocês foram assim. Você, mostrando o que tinha lá. Tinha muito afeminado lá dentro da igreja que tinha se convertido. Sodomita, bêbado, maldizente, roubador, adúltero. Ele diz, vocês foram assim. Exato. Então, dentro da igreja de Corinto, dentro da cidade de Corinto, essas práticas pecaminosas, elas eram muito comuns. Muito comuns. E sabe qual é o problema da igreja de Corinto? É que a igreja, ao invés de influenciar a sociedade do qual eles foram tirados, ela estava sendo influenciada pelas práticas. A ponto de Paulo dizer algo, irmão, que ele diz, faz a nossa espinha gelar. Inclusive eu selecionei no capítulo 5. Que é quando Paulo diz que entre eles, na igreja, haviam práticas que nem eram encontradas entre os gentios. Ou seja, dentro da igreja de Corinto, eles estavam praticando algumas coisas que nem entre os gentios é encontrar. Vê um negócio desse? Ele diz isso no capítulo 5. Ouve-se por aí que há entre vocês imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios. Olha o tanto de bagaceira, como ele diz, de imoralidade que Paulo cita. E ele está dizendo que entre os dentro da igreja, havia imoralidade tal que nem entre os gentios era encontrada. Tinha um camarada lá, dormindo com a própria madrasta. Não era só dormindo na mesma casa. Era tendo relações com a madrasta, né, com a mulher do pai dele. Então, a igreja, infelizmente, ela estava sendo afetada pela cultura pagã. E isso é interessante, irmãos, por quê? Porque isso nos faz entender algumas coisas que Paulo vai falar na frente, sobre a questão da comida sacrificada a ídolos, que, infelizmente, hoje, muita gente tenta aplicar essas questões de forma descontextualizada, sem entender a gravidade do que estava acontecendo em Corinto. Não era uma simples participação, não era um simples
ingerir de uma comida que era vendida no mercado e que antes era oferecida aos ídolos. É porque dentro de Corinto, mercado e templo eram quase que a mesma coisa. Mercado e templo. Então, a comida, ela era diretamente associada à religião. De modo que participar daquela comida, principalmente de forma pública, era se associar ao rito idólatra. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes a gente pega esse texto e aplica ele de forma completamente descontextualizada. Descontextualizada. Tentando usar categorias daquele tempo para se referir à questão de hoje. E a gente não pode fazer esse salto cultural, porque senão a gente comete um erro, uma falácia interpretativa. Então, quando Paulo fala de comer comida sacrificada a ídolo, ele não está falando do irmão comer um bolo, por exemplo, no período da Semana Santa. Não está falando disso, ou comer um mingau de milho que foram comprar lá no Arraial. Não está falando disso. Paulo está falando de uma associação direta com a idolatria, que é algo completamente diferente dessas questões tão simples e tão sem peso, cultural. Então, é diferente, muito diferente. Talvez seja mais parecido com a nossa cultura. Que aí sim já é publicamente associado à devoção mesmo, ao culto, né? Entendeu? E eu estou falando isso porque a gente precisa ter esse cuidado, né, de não aplicar essas categorias bíblicas sem antes entendê-las ali dentro do seu contexto, que era um contexto muito particular de idolatria de fato, de participação do culto idólatra de fato, e não simplesmente do ato de comer. Tanto é que Paulo conclui mostrando que tudo que eu faço, eu devo fazer para a glória de Deus. Ele diz assim, quer eu coma, quer eu beba, eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Paulo traz o equilíbrio, né, mostrando que a gente não pode também aplicar essas questões a toda e qualquer situação. Paulo está em uma outra cidade. Como é? Paulo devia estar em uma outra cidade, eu acho que foi informado por alguns irmãos. Sim, ele deixa claro isso, que ele recebeu notícias. Inclusive ele cita, né, pelos da casa de Cloe, ele recebeu notícias. Estão cometendo isso, estão fazendo isso, X9 do bem, né? Detalhou direitinho o que estava acontecendo, como que os irmãos estavam se comportando, como que eles estavam se comportando no culto, né? E assim por diante. Eu lembro, só para concluir, porque o nosso tempo já venceu, que assim que eu entrei na congregação onde eu estou agora, pastor, propus, né, começar falando sobre a verdadeira espiritualidade, o que eu senti de trazer para a igreja. Né? As minhas primeiras mensagens pregadas lá foi sobre isso, sobre a verdadeira espiritualidade. E eu preguei em Coríntios, né, em 1 Coríntios. Claro que eu não expus toda a carta, mas eu propus esse fio condutor ao longo de toda a carta. Paulo fala da verdadeira espiritualidade, aplicando ela a diversas situações. Por quê? Em Corinto, havia aquela questão. Quem era espiritual? Era quem era usado nos dons, né? Era quem falava muito em línguas. Havia essa ideia lá de que o falar em línguas, de que o profetizar, de que o se mover nos dons era o que caracterizava alguém como espiritual. Aí Paulo começa mostrando, lá no capítulo 3, que eles não eram espirituais. Só, meus irmãos, eu quis escrever a vocês como espirituais, mas eu não pude. Porque vocês são carnais, crianças em Cristo. Aí ele vai mostrar, no capítulo 3, que a espiritualidade não combina com divisão. Esse foi o primeiro ponto que eu destaquei lá. Não combina com divisão. A igreja estava dividida. Um de Paulo, um de Apolo, um de Pedro, e os piores que é os de Cristo. Não combina com divisão. Capítulo 4. Espiritualidade não combina com culto à personalidade. Paulo deixa muito claro no capítulo 4 que ele, Paulo, não era nada. Ele era apenas um servo de Deus. Ele não queria ninguém seguindo ele. Ele não queria fazer discípulo de Paulo.
Não combina com espiritualidade. Espiritualidade não combina com culto à personalidade. Espiritualidade não combina com a complacência com a imoralidade, que era o que a igreja estava fazendo. Ela estava pecando, todo mundo sabia. Tinha um monte de profeta, mas ninguém dizia nada. Capítulo 5. Espiritualidade não combina com litígio. Irmãos contra irmãos. Irmãos levando irmãos às raias do tribunal. Capítulo 6. Tinha irmão lá, brigado com o outro, levando os outros para o tribunal público. Tribunal na época não era nem hoje, não, no fórum, a portinha fechada. Tribunal era na porta da cidade. Aí estava lá o crente com demanda com outro crente. Sendo que eles podiam julgar. Estava levando diante dos incrédulos. Olha, espiritualidade não combina com isso. Capítulo 6. Capítulo 7, espiritualidade não combina com desordem familiar. Tinha muito camarada abandonando a mulher, muitas mulheres casando de forma errada, e Paulo disse, não é desse jeito. Você casou, o marido consente em ficar com você, fique com ele é santificado pela sua presença, ou seja, o cenário pode ser preparado para que ele se converta. Espiritualidade não combina com a imersão completa na cultura. Capítulo 8, 9 e 10, onde ele, de forma geral, trata essa questão da participação no culto idólatra. Espiritualidade não combina com desordem no culto. Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Principalmente o 14, onde ele trata da desordem que estava ocorrendo na igreja de Corinto. E aí, no capítulo 13, ele mostra, de fato, qual é o caminho para a verdadeira espiritualidade. Que depois dele descrever os dons, no 12, ele diz assim, e eu lhes mostrarei um caminho mais excelente, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e em mim não houvesse amor, nada seria. Está dizendo, olha, o caminho da verdadeira espiritualidade está aqui. O caminho é o fruto, é o amor. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom vai passar, o conhecimento vai passar, mas o amor, a fé e a esperança vão permanecer. Então, a gente percebe que a carta de 1 Coríntios, ele trata disso. Né? Foi o que a gente tratou lá na congregação, como eu estava dizendo, entendendo que esse é o fio condutor aí de 1 Coríntios. Paulo, ele está tratando de problemas da igreja e mostrando que o comportamento dos irmãos não combinam com o crente espiritual. Por isso que ele diz, vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. Temos outras cartas, mas não temos tempo. Deus abençoe, meus irmãos. Nós queremos agradecer mais uma vez pela atenção dos nossos queridos irmãos aí da transmissão e agradecer aos irmãos que estiveram presentes no nosso polo. Deus nos abençoe, Deus nos dê crescimento, edificação e eu espero, né, ter contribuído um pouco com o estudo aí da disciplina. Eu sei que o nosso tempo ele é pouco, mas espero que pelo menos aí um pouco os irmãos tenham absorvido e que venha servir aí no estudo da disciplina que começa mesmo agora, né? Agora os irmãos estarão mesmo estudando essa nova disciplina e respondendo aí as tarefas, os fóruns, etc. Muito bem.